Olá, investigadores otakus! Sejam bem-vindos ao lado sombrio da ficção e da realidade aqui no canal Anicrime Zone, onde mergulhamos fundo em casos criminais reais, histórias macabras e livros que desafiam a nossa mente. E hoje, no nosso especial de Dia dos Pais, vamos falar de um tema que pode chocar muita gente. Homens que, diante da sociedade, pareciam pais de família, mas que escondiam crimes terríveis. Ao longo deste vídeo, vamos conhecer 3 casos reais de assassinos em série que levavam uma vida aparentemente comum, mas que por trás das portas de casa escondiam um lado sombrio. Então já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e me siga também lá no Insta, porque por lá eu compartilho curiosidades e conteúdos exclusivos sobre os casos que aparecem aqui. Agora, vamos entender como a vida de um pai de família se transformou em uma das histórias mais perturbadoras do crime real. O primeiro pai serial killer é Edward Wayne Edwards. Você conhece? Nascido em 1933, em Akron, Ohio, Edwards, que originalmente se chamava Charles Wayne Murray, passou por uma infância difícil. Ele cresceu em um orfanato, onde foi vítima de maus tratos físicos e emocionais por parte das freiras que cuidavam do local. Na juventude, Edwards foi liberado de uma detenção juvenil para se alistar nos fuzileiros navais dos Estados Unidos. Mas essa trajetória militar durou pouco. Ele acabou saindo sem permissão e por isso foi dispensado de forma desonrosa. Durante seus 20 e 30 anos, Edwards viajou bastante pelo país, trabalhando em diversos empregos: estivador em navios, vendedor de aspiradores de pó e faz tudo, entre outros. Os primeiros crimes pelos quais ele foi condenado aconteceram em 1977, no estado de Ohio. As vítimas foram William Joseph Billy Lavaco, de 21 anos, e Judith Lynn Judy Straub, de 18. O casal, que estava junto havia 8 meses, foi visto pela última vez em 7 de agosto. O carro de Judy foi encontrado abandonado no estacionamento do parque Silver Creek Metro, com a bolsa e os sapatos dela ainda dentro. No dia seguinte, familiares e policiais se reuniram no local. Com a ajuda de um helicóptero da Guarda Nacional, eles vasculharam o mato alto até que encontraram o casal sem vida, no chão, atingido de perto por disparos de espingarda calibre 20. Edward só foi condenado por esses crimes em 2010. Mas essa não foi a única vez em que ele atacou. Em 1980, outro casal, Timothy John Tim Hack, de 19 anos, e Kelly Joy Drew, de 20, desapareceu em Concord, Wisconsin. Eles foram assassinados de forma brutal, esfaqueados e estrangulados. O caso ficou conhecido como os Assassinatos dos Namorados. Na época, Edwards chegou a ser interrogado, mas não havia provas suficientes para prendê-lo. Foi só quase 29 anos depois, com a ajuda da tecnologia de testes de DNA, que a ligação dele com o crime foi confirmada. E a pessoa que ajudou a polícia a chegar até ele foi ninguém menos que sua própria filha, April Balacio, que suspeitava do envolvimento do pai. Edwards também confessou outro crime chocante: o assassinato de seu filho adotivo, Danny Boy Edwards, em 1996, na cidade de Burton, Ohio. O nome de nascimento de Danny era Danny Law Glockner. Ele havia servido no exército dos Estados Unidos, mas foi convencido por Edwards a abandonar o serviço. Edwards o levou até uma área de floresta perto de sua casa e tirou sua vida, com o objetivo de receber $250 mil de um seguro. O corpo de Danny foi encontrado depois por um caçador. Esse crime rendeu a Edwards uma condenação à pena de morte em março de 2011. No entanto, ele não chegou a ser executado. Em 7 de abril de 2011, Edward Wayne Edwards foi encontrado sem vida em sua cela, no Centro Médico Correcional em Columbus, Ohio. A causa da morte foi considerada natural.
Um homem que, para muitos vizinhos, parecia gentil e educado, mas que, por trás dessa fachada, carregava décadas de violência e segredos terríveis. O segundo caso é de Keith Hunter Jesperson, mais conhecido como The Happy Face Killer. Um homem que cresceu cercado de conflitos familiares, com um lado obscuro que começou a aparecer ainda na infância. Jesperson nasceu em 1955, no Canadá, na cidade de Chilliwack, província da Colômbia Britânica. Ele era o filho do meio, com 2 irmãos e 2 irmãs. Seu pai tinha problemas com álcool e um comportamento autoritário. Segundo Jesperson, seu avô paterno também tinha tendências violentas. Embora seu pai negasse abusos, o autor Jack Olsen, que escreveu sobre o caso, confirmou com outros membros da família que muitas das alegações de Jesperson faziam sentido. Desde muito pequeno, por volta dos 5 anos de idade, Jesperson demonstrava comportamentos preocupantes. Capturava, torturava e tirava a vida de animais. Contava que sentia prazer ao ver animais brigando entre si ou ao matá-los com as próprias mãos. Esse comportamento, infelizmente, não ficou no passado e foi se intensificando com o tempo. Na vida adulta, com impressionantes 2,01 metros de altura e cerca de 116 quilos, Jesperson sonhava em entrar para a Real Polícia Montada do Canadá. Porém, um ferimento durante o treinamento encerrou esse objetivo. Ele voltou para Cheney, no estado de Washington, e começou a trabalhar como caminhoneiro interestadual. Esse trabalho, segundo ele mesmo, dava liberdade para viajar longas distâncias e também para agir sem levantar suspeitas. Sua primeira vítima conhecida foi Taunja Bennett, em janeiro de 1990, perto de Portland, Oregon. Os dois se conheceram em um bar, e Jesperson a convidou para uma casa que havia alugado. Após uma discussão, ele a estrangulou e abandonou o corpo. Em 1992, outras mortes ocorreram. Em agosto, perto de Blythe, Califórnia, o corpo de uma mulher até hoje não identificada, que ele chamava de Cláudia, foi encontrado. Um mês depois, em Turlock, na Califórnia, o corpo de Cynthia Lynn Rose foi localizado. Jesperson dizia que ela entrou no caminhão enquanto ele dormia. Pouco tempo depois, ele matou Lori Ann Pentland, de Salem, Oregon. Jesperson contou que ela tentava aumentar o valor combinado para um encontro e ameaçou chamar a polícia, momento em que ele reagiu e a estrangulou. Em junho de 1993, outra vítima foi morta em Santana, Califórnia. Por muito tempo, ela foi considerada desconhecida, mas mais tarde foi identificada como Patricia Skipple, a quem ele se referia como Carla ou Cindy. Inicialmente, a polícia achou que ela havia morrido por overdose. Em 1994, mais um corpo de mulher não identificada foi encontrado na Flórida. Jesperson dizia que seu nome era Suzanne. Ele foi preso em março de 1995, acusado do assassinato de Julie Winningham. Uma semana antes havia sido interrogado, mas não falaram provas para mantê-lo preso. Temendo ser capturado, ele tentou tirar a própria vida 2 vezes e, por fim, se entregou. Enquanto estava sob custódia, começou a confessar outros assassinatos, chegando a alegar que havia matado 8 pessoas em 5 anos. Em determinado momento, afirmou ter feito 185 vítimas, mas apenas 8 casos foram confirmados em estados como Washington, Oregon, Califórnia, Flórida, Nebraska e Wyoming. Um detalhe marcante desse caso envolve 2 pessoas inocentes, Laverne Pavlinak e seu namorado John Sosnovsky. Após a morte de Taunja Bennett, Pavlinak viu uma chance de se livrar de um relacionamento abusivo e inventou uma confissão, dizendo que ela e o namorado haviam cometido o crime. Os dois foram condenados, mas anos depois, em 1996, foram libertados quando Jesperson confessou o crime e deu informações que só o verdadeiro autor poderia saber. O apelido The Happy Face Killer veio de um gesto macabro. Após o crime contra Bennett, como a atenção da polícia estava toda voltada para Pavlinak e Sosnovsky, Jesperson escreveu uma confissão no banheiro de um posto de gasolina e assinou com um rostinho sorridente.
Mais tarde, enviou cartas para jornais e para a polícia, sempre com a mesma assinatura. Em 2008, a filha dele, Melissa G. Moore, publicou um livro chamado Shattered Silence: The Untold Story of a Serial Killer's Daughter, onde relatou memórias da infância e como percebia mudanças no comportamento do pai. Ela lembrou, por exemplo, de ter visto Jesperson machucar filhotes de gatos e o impacto que isso teve nela. Hoje, Keith Hunter Jesperson cumpre 3 penas de prisão perpétua na penitenciária do estado de Oregon, com uma 4ª condenação recebida em 2010. Um homem que levava uma vida aparentemente comum como caminhoneiro e pai de família, mas que escondia um lado sombrio que chocou os Estados Unidos. E para fechar com chave de ouro, Dennis Lynn Rader, o famoso BTK, ele nasceu em 9 de março de 1945, em Kansas, nos Estados Unidos. Cresceu numa família aparentemente tradicional, mas desde muito cedo apresentou comportamentos preocupantes, como maltratar animais e fantasiar sobre controle e dominação. Durante sua vida adulta, construiu a imagem perfeita de vizinho e pai exemplar. Casado, com 2 filhos, participava ativamente da comunidade, trabalhava na igreja luterana e até liderava grupos de escoteiros. Essa fachada impecável o ajudou a passar décadas despercebido, enquanto cometia crimes que aterrorizaram Wichita e arredores. O apelido BTK, sigla para Bind, Torture, Kill, que significa amarrar, torturar, matar, foi criado pelo próprio Dennis, que gostava de enviar cartas para a polícia e para a imprensa, descrevendo seus crimes de forma detalhada. Entre 1974 e 1991, ele foi responsável por uma série de assassinatos cuidadosamente planejados, sempre envolvendo vítimas que ele observava e selecionava previamente. Rader controlava cada detalhe, estudava a rotina das pessoas, invadia suas casas e deixava poucas evidências. A polícia passou anos tentando identificar o assassino, mas ele conseguia sumir por longos períodos, aumentando ainda mais o mistério. A ironia é que, enquanto era procurado como um dos criminosos mais perigosos do país, Dennis continuava levando seus filhos para passear, participava de churrascos da vizinhança e frequentava cultos religiosos, como se nada estivesse acontecendo. O que levou à sua prisão, em 2005, foi justamente seu desejo de voltar a se comunicar com as autoridades. Depois de anos em silêncio, Rader enviou um disquete para a polícia, e os investigadores conseguiram rastrear o arquivo até a igreja onde ele trabalhava, e, por consequência, até ele. Ao ser preso, confessou os crimes e descreveu com frieza seus métodos e motivações. Hoje, Dennis Rader cumpre 10 sentenças de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. O caso BTK é um dos maiores exemplos de como uma vida aparentemente normal pode esconder segredos inimagináveis. Mas vamos conhecer as histórias das pessoas que tiveram suas vidas interrompidas pelo BTK. É importante lembrar que aqui falamos de seres humanos com famílias, sonhos e rotinas, e não apenas de nomes em um caso policial. Em 15 de janeiro de 1974, Wichita, Kansas, amanheceu com uma tragédia que marcaria a cidade para sempre. A família Otero, Joseph, de 38 anos, sua esposa Julie, de 33, e os filhos Joseph Jr., de 9, e Josephine, de 11, foram encontrados sem vida dentro da própria casa. Eram conhecidos como uma família unida e alegre no bairro. Apenas alguns meses depois, em abril daquele mesmo ano, Catherine Bright, de 21 anos, também se tornaria vítima. Catherine era uma jovem com muitos planos para o futuro. Naquele dia, ela estava em casa quando foi atacada. Seu irmão, Kevin, estava presente e conseguiu sobreviver, mas a tragédia mudou a vida dele para sempre. 3 anos depois, em março de 1977, Shirley Vian, de 24 anos, teve a vida interrompida de forma repentina. Shirley era mãe, e no momento do crime, seus filhos estavam na casa. Eles foram protegidos, mas testemunharam uma cena que carregariam para sempre. Ainda em 1977, em dezembro, Dennis Rader tirou a vida de Nancy Fox, de 25 anos.
Nancy era conhecida por ser dedicada ao trabalho e querida por todos. O caso dela foi particularmente marcante porque o próprio Rader fez uma ligação anônima para a polícia, indicando onde encontrariam seu corpo. 8 anos depois, em 1985, Marine Head, de 53 anos, desapareceu e foi encontrada dias depois. Marine vivia no mesmo bairro que Rader e frequentava a mesma igreja que ele. A comunidade ficou chocada ao descobrir essa ligação anos mais tarde. Em setembro de 1986, foi a vez de Vicky Wegerle, de 28 anos. Ela era mãe e naquele dia estava em casa com o filho pequeno. A investigação inicial demorou anos para associar o caso a Rader, e foi só após sua prisão que ele confessou. A última vítima confirmada foi Dolores Davis, de 62 anos, em janeiro de 1991. Dolores era uma mulher ativa e independente, muito querida na comunidade. Ela foi atacada em sua própria casa e seu corpo encontrado sob uma ponte dias depois. Essas histórias não são apenas parte de um caso famoso. Elas representam vidas que foram interrompidas e famílias que nunca mais foram as mesmas. Ao relembrarmos, também honramos a memória dessas pessoas. Isso nos lembra que o papel de pai é algo muito mais profundo do que simplesmente estar presente fisicamente. Paternidade é cuidado, respeito, amor genuíno e proteção. Casos como esse mostram o quão assustador é quando alguém veste a máscara de um pai de família, enquanto esconde segredos obscuros. Neste mês dos pais, é importante celebrarmos e valorizarmos aqueles que realmente cumprem esse papel com responsabilidade e afeto. E, ao mesmo tempo, lembrar que nem toda imagem que vemos corresponde à realidade. Por isso, devemos estar sempre atentos e conscientes. Assim, ao contar histórias como essa, não é apenas sobre crimes ou criminosos, mas também sobre refletir a importância de vínculos verdadeiros, saudáveis e protetores na família.